livro dessa semana é o livro do Peter Lemenkschreier, Os Deuses e a Cura. Gente, esse livro aqui é muito bacana, né? Peter Lemenkschreier, ou Lemenkschreier, né? Se fosse falar em francês. Esse livro aqui é muito bacana, gente, e ele não é meu. Na verdade, ele é da Aline Pandora, ela me emprestou. E eu resolvi falar dele aqui com vocês porque eu tive a oportunidade de ler e fazer várias anotações. Gente, é um livro muito fantástico, assim. A magia dos símbolos e a prática da teoterapia. Do que trata esse livro, então? Ele é um livro que ele vai pegar conceitos da psicologia arquetípica, tá? Psicologia que entende os deuses como arquétipos. E ele vai juntar isso com estudos antigos, estudos arqueológicos, antropológicos sobre civilizações pagãs, né? Povos pagãos, mais ali do Mediterrâneo, da Grécia Antiga, mas assim, dá para adaptar bastante para outros povos. E o que ele faz? Ele vai então formular essa tal da teoterapia, que é super bacana, gente, assim, é uma forma de você fazer uma terapia com os mitos, né, com os deuses, com a mitologia, que é algo que, assim, dentro da bruxaria moderna é extremamente praticado, né? O livro ele foi editado aqui no Brasil pela editora Pensamento em 92 pela primeira vez, tá? Aí depois ele teve aqui, quantas edições? Nossa, ele teve 11 edições desse livro, então é um livro muito difundido. Vocês vão ler o sumário aqui, eu vou ler, na verdade, para vocês o sumário, né? E vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo que ele é um livro bem legal. E assim, para quem pratica a bruxaria, para quem, né, pratica o culto aos deuses antigos, aqui tem várias coisas muito legais que a gente faz no nosso dia, né, no nosso dia a dia, dentro dos nossos grupos, entre os solitários. A gente faz muito o que esse livro fala, né, o que ele fala nesse livro, mas a gente não chama de teoterapia, embora seja, tá? Vamos lá, vamos entender aqui. O livro ele tem mais ou menos 235 páginas, tá? Ele começa agradecendo, falando algumas coisas na nota, né, do autor. E nessa parte das notas eu já dou um crédito super legal para ele, porque ele tá falando algo que é para a língua inglesa, mas serve também aqui para o português. Ele fala do problema do sexismo linguístico, tá? Dentro da norma, digamos assim, culta, a gente tem os resquícios do patriarcado, né? Então, para a norma culta, quando você está falando de um monte de pessoas, que tem mulheres e homens, a gente chama eles. Então, ele alerta para essa questão do sexismo quando está falando em inglês. Então ele coloca dessa forma, ele põe essa nota com importância. Por quê? Porque dentro de toda a questão terapêutica que ele trata nesse livro aqui, ele vai falar também da questão de levar para o homem ocidental o resgate ao feminino. Então daí vocês já sabem que tem bastante a ver com o nosso caminho. Então depois dessa nota, ele vai para a parte 1, o livro é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é a magia dos símbolos, é o título da primeira parte do livro. Então ele vai começar com uma introdução, símbolos da vontade, envolvimento místico e o tempo de sonho. No primeiro e no segundo capítulo especificamente, um pouquinho também no terceiro e no quarto, ele vai falar muito da questão da linguagem simbólica, que antigamente os nossos ancestrais, lá antes até mesmo de haver palavra, né, linguagem falada, eles se comunicavam através de símbolos, tá? E esses símbolos, muitos desses símbolos, não todos, eles mantiveram-se pelo tempo. E é exatamente de muitos desses símbolos que o Peter vai tratar na sua teoterapia, tá? Então, capítulo 3, símbolos do inconsciente, símbolos de poder. 5, em busca da unidade. 6, o exorcismo e o bode expiatório, que é muito bacana, né? Porque ele vai tratar muito de coisas que eu lembro muito do Arcano 15, né? O diabo. E do diabo cristão, daquilo que a gente cria para colocar culpa, né? Então é bem bacana aqui.
E 7, o poder de cura dos deuses. Essa parte é fantástica, em que ele vai explicar como que a gente resgatando a questão dos antigos, os deuses antigos e mergulhando nas mitologias, a gente pode tratar grandes coisas. E é o que muitas vezes a psicologia arquetípica faz, né? E é o que a gente faz já numa maneira devocional, uma maneira de relação devocional. Aí ele vai para a parte 2, prática da teoterapia. Aí ele vai ensinar a introdução e orientação, lista de sintomas, teoterapia, repertório de tratamentos, convite ao leitor. Aí ele vem para o apêndice A, cronologia especulativa dos deuses, apêndice B, guia do peregrino, referências bibliográficas. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês como que é que funciona essa teoterapia dele. Ele vai pegar uma noção do grego antigo, de associar certos sintomas das nossas vidas a alguns deuses, tá? Então é muito bacana, porque você vai pegar, por exemplo, aqui, abuso de álcool, então ele coloca vários deuses aqui, Ares, Ariadne, Aristeu, Centauro, Dionísio, Asparcas, Selene, Sileno, e assim vai. Dentro da teoterapia lá dos antigos gregos, você teria então que aplacar aquele deus que está de alguma forma agindo de forma desequilibrada, ou que o deus não tá assim feliz. Assim, essa parte assim eu não concordo muito, assim, mas assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode extrair desse livro, desse ensinamento dele, no sentido de que de repente você pode trabalhar determinadas coisas da sua vida com alguns deuses. Isso é muito legal de se fazer. Então, por exemplo, se você tá com... Vamos supor aqui, nem sei se tem essa parte no livro que eu não lembro. Já faz um tempinho que eu li. Vamos supor o seguinte, que você tenha... que você esteja sentindo confusão mental, coisas que a sua mente está muito bagunçada e tal. Com certeza você pode ligar isso a deidades, de repente, lunares, porque a lua tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com o nosso inconsciente também, então tem a ver. Ou até você poderia colocar até com o próprio Dionísio, se isso estiver relacionado também a algum aspecto sexual da sua vida e tal, de êxtase, de prazer de viver. Se você está juntando alguns desses problemas, você poderia então clamar a Dionísio que lhe ajudasse. Então, assim, é claro, é óbvio, né? E ele faz esse alerta aqui. Aqui não tá se falando de tratamentos psiquiátricos nem psicológicos, tá? Pelo amor dos deuses, não é isso. É apenas uma ideia que ele tem, que ele traz aqui pra gente, resgatando antigos ensinamentos dessa teoterapia lá da Grécia Antiga, trazendo a ligação de determinados desequilíbrios com determinadas deidades. E quando digo deidades, e assim ele fala também no livro, ele não fala só de deuses, mas também de seres e espíritos, ok? Então assim, porque dentro dessa visão de teoterapia, de cura, está inerentemente, integralmente ligado à questão da própria iniciação. Que assim, quando a gente passa por um processo iniciático, a gente vai mergulhar nessas questões da cura, nessas questões de curar a si mesmo. E claro que a gente tem uma relação devocional com os deuses, isso também vai estar inteiramente ligado. Então ele tem listas aqui, listas com vários deuses e sintomas, e também vários deuses e coisas que podem ser assim trabalhadas com esses deuses. Então, por exemplo, aqui Circe, tá? Ele coloca assim, ela guarda relação com o encanto fatal, ciúme, uso do sexo para manipular pessoas, o despertar dos piores instintos, misantropia, uso de drogas, tráfico de drogas, bruxaria. Mas também guarda relação com a hospitalidade, a compaixão, a compreensão, sonhos premonitórios, profecias. Aí ele coloca assim, terapias. Nomeie, imagine, invoque a sorridente e sedutora feiticeira enquanto ela tece sua teia em sua ilha mágica com suas feras narcotizadas. Isolamento, vida insular, acordar cedo, hospitalidade, aconselhamento, herbalismo, livre expressão de desgosto, circunstâncias adversas, o canto, a fiação, a tecelagem, carne de porco, arruda silvestre. Advertência: perigosa para mulheres grávidas e venenosa em grandes quantidades. Consulte herbanário qualificado. O que significa isso aqui, né? Que Circe era uma deusa, na verdade, né? Mas é colocada aqui como feiticeira, mas também pode ser encarada dessa forma por alguns. Ela lidava muito com
venenos, né? Plantas alucinógenas e venenos. Então, tem que tomar muito cuidado no manuseio disso. Essas terapias que ele coloca aqui, ele vai colocar, ele é um tipo uma dica, tá? Para se trabalhar com essa deusa para suavizar aqueles sintomas. Entendem? Aí ele dá umas dicas aqui de símbolos: o falcão, o salgueiro, o amieiro e a lua. Notas: Circe, a feiticeira, tende a exercer efeitos catastróficos sobre todos os homens que encontra. Suas características mais positivas só entram em ação quando depara com a resistência e até mesmo ameaçada. Ela precisa, portanto, de um tratamento eficaz no interesse de seus bons relacionamentos. A raiz de seus problemas parece repousar em antigos traumas que nunca foram trazidos à tona. Estes poderão muito bem exigir atenção de formas extremamente dramáticas durante a meia-idade. Consequentemente, esse poderá ser o ponto em que deverá abandonar o seu isolamento, pelo menos temporariamente, com o objetivo de buscar escapes emocionais seguros e terapias solidárias, como o co-aconselhamento. Ou seja, ele vai dar pra gente elementos terapêuticos, tá? É claro, gente, é óbvio que quando a gente começa a estudar alguns deuses, algumas figuras mitológicas, quando a gente se aprofunda nesses deuses, nessas figuras mitológicas, a gente vai ver que muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco superficial, talvez um pouco até, assim, com aquela pinturinha patriarcal, um pouco preconceituosa com algumas divindades. Isso é normal e ele não foge à regra nesse livro. Mas ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito a gente até mesmo a elaborar rituais ligados à nossa cura interna. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Os Deuses e a Cura, a Magia dos Símbolos e a Prática da Teoterapia. É um livro bem bacana, um livro bem original, que eu recomendo pra todo mundo, tá bom? Um beijinho pra vocês e até semana que vem.